Bom dia, galera. Bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente faz a correção da atividade. A turma Netuno e Urano já começaram a fazer essa atividade, no entanto, a Plutão não, mas é necessário que façam e que acompanhem a correção nesse momento. Mais uma vez, a gente faz a aula virtual, de acordo com o recomendado aí pela instituição e para o bem de todos, não é isso? Então, a gente retoma com essa correção as páginas 62 e 63 hoje, já que não dá tempo a gente corrigir tudo num momento só. Então, lembrando, né, que o assunto que a gente está vendo faz parte da sintaxe do período simples, sujeito, predicado, predicativo, e os objetos direto e indireto, que são complementos verbais, complemento dos verbos transitivos diretos e indiretos. Então, vamos lá para a correção. Questão número 1, nós temos aí um cartoon de Luiz Fernando Veríssimo, o qual diz: não disseram que a casa ficava perto do oceano? Disseram, só não especificaram qual deles. Letra A da questão 1. O que a família faz diante de uma casa? Justifique sua resposta. Dá para a gente perceber, fazendo a leitura tanto verbal quanto não verbal, que essa família, ela provavelmente foi passar férias numa casa de praia. No entanto, ficaram, por questões de entendimento, sem saber qual era a casa que eles tinham alugado. Então, resposta, certamente, queriam passar férias. E como é que a gente sabe disso? Observem que o pai e o filho estão com sombreiro e estão também, o garoto está aí com uma prancha de surf. Então, prestem bastante atenção que a gente precisa ler tanto a parte verbal quanto a não verbal para compreender a questão. Retomando, certamente queriam passar férias, uma temporada de férias, o que comprova o sombreiro e a prancha de surf. Letra B. Nas orações em questão, as formas disseram e especificaram, o sujeito é indeterminado. Observe que há aí uma afirmativa. Já está dizendo para a gente que o sujeito ele é indeterminado. Por que ele recebe essa classificação? Lembrando que para que o sujeito seja considerado indeterminado, é preciso que os verbos estejam na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular, acrescido da partícula se. Dessa forma, o sujeito é indeterminado porque não é possível determiná-lo. Mas o que justifica isso? Os verbos na terceira pessoa do plural. Observem bem. Especificaram, disseram. Ambos, terceira pessoa do plural. Letra C. De acordo com o contexto do cartoon, qual poderia ser o sujeito dessas formas verbais do item B? Se nós temos o verbo disseram e especificaram, ambos estão na terceira pessoa do plural, quem provavelmente seria o sujeito dessas orações? Os proprietários da casa que a família alugou. Ou poderia ser representado também pelo pronome pessoal, eles. Ok? Letra D. A fala do pai no segundo quadro é responsável pelo humor do cartoon. Muitos vão dizer aí, Prova não tem humor nenhum. Tudo bem. Explique de quais oceanos ele está falando e por que esta fala é engraçada. Outros vão dizer qual é a graça que tem aí, Mas partiremos. Observem que se o sujeito ele estiver no Brasil, ele certamente está se referindo ao Oceano Atlântico, porque nosso país é banhado por ele. Ao afirmar que não especificaram de qual oceano estavam falando, o pai quer dizer
que o imóvel talvez seja próximo de outro oceano, o Pacífico, por exemplo. Então, lembrem-se, nós estamos falando do Brasil, o Oceano Atlântico. Mas como a casa não foi encontrada, o pai certamente não compreendeu a mensagem, pode ser o Oceano Pacífico, ok? Passemos para o conto na questão 2. Progresso e retrocesso. É um conto do argentino Júlio Cortázar. Inventaram um vidro que deixava passar as moscas. A mosca chegava, empurrava um pouco com a cabeça e Pop já estava do outro lado. Enorme a alegria da mosca. Tudo foi estragado por um sábio húngaro, quando descobriu que a mosca podia entrar, mas não podia sair, ou vice-versa. Por causa de quem sabe lá que besteira na flexibilidade das fibras daquele vidro, que era muito fibroso. Em seguida, inventaram o caça-moscas, com um torrão de açúcar dentro. E muitas moscas morriam desesperadas. Assim acabou tudo, toda a confraternização possível entre moscas, animais dignos de melhor sorte. Júlio Cortázar, Histórias de Cronópios e de Famas. Vamos lá para a interpretação deste conto. Qual a relação entre o título e o enredo do conto? O título, Progresso e Retrocesso. Observem bem. O conto parte do pressuposto de que o ser humano deveria se confraternizar com as moscas. Isso é o que diz o conto. Então, progresso seria o primeiro fato narrado, a invenção do vidro que deixava passar as moscas e lhes dava grande alegria. Ao passo que retrocesso seriam os fatos seguintes: a descoberta de que o vidro não funcionava tão bem e a invenção caça-moscas e a invenção do caça-moscas como torrão de açúcar dentro. Então, observe que o conto ele traz esse pressuposto de que nós deveríamos nos confraternizar com as moscas. No entanto, isso é indesejado por muita gente, ok? Passamos para a letra B. Trata-se de um conto fantástico? Sim. Por que é um conto fantástico? Porque há uma mistura de elementos reais e sobrenaturais de maneira verossímil. Lembrando que a verossimilhança é aquela possibilidade de as coisas, embora fantásticas, terem a possibilidade de acontecer na realidade. Então, o enredo nos parece coerente, embora saibamos que o ser humano nunca teve intenção de se confraternizar com as moscas. Não é isso que a gente que pensa, não é algo desejável para a gente. Então, a ideia de inventar um vidro que deixasse passar as moscas aí é algo que não é desejável. Beleza? Letra C. Identifique a única frase nominal do conto. Copie-a no caderno e depois transforme-a em uma oração com predicado nominal. Voltem ao texto e identifiquem essa frase. Encontraram? A frase é: enorme a alegria da mosca. Percebam que aí nós não temos nenhum verbo na oração, já que está pedindo uma frase nominal, ou seja, uma frase que não há presença de verbos. Então, a frase é: enorme a alegria da mosca. E agora, para a gente transformar essa frase num predicado verbal, aliás, nominal. Lembrem-se que o predicado nominal, verbos de ligação, também chamados de verbos de estado. Como seria possível transformar essa frase numa frase nominal? Então, vamos lá. Se a frase é enorme a alegria da mosca, eu poderia dizer, embutindo aí agora um verbo de ligação, enorme era a alegria da mosca. Era verbo de ligação, portanto,
predicado nominal. Letra D. Qual das versões parece mais adequada ao contexto? A do texto de Cortázar ou a elaborada para o item C? Percebam que a frase nominal ela é mais adequada. Enorme alegria da mosca. Porque ao destacar o predicativo enorme, ela fica mais expressiva e impactante. Então, pensem bem. Observem o enunciado. Qual das frases parece mais adequada ao contexto? A frase nominal. Qual seria a frase nominal? Lembrem aí, enorme a alegria da mosca. Porque quando a gente transforma num predicado nominal, o predicativo ele fica mais destacado. Quem é o predicativo? A alegria da mosca, não a expressão enorme. Beleza? Questão letra E. Transcreva do conto uma oração com verbo de ação e predicativo do sujeito, ou seja, um predicado verbo nominal. Depois leia o trecho todo sem esse predicativo e responda. Ele é importante para a conclusão da narrativa? Que a narrativa fique coerente? Por quê? Então, vamos lá. Muitas moscas morriam desesperadas. Observem, verbo morrer e desesperadas, que é o predicativo. O predicativo do sujeito, desesperadas, é importante para a coerência da conclusão do conto. Porque se o narrador tivesse dito simplesmente que muitas moscas morriam, não ficaria tão evidente o estrago do caça-moscas. Aliás, o estrago que o caça-moscas provocou na relação entre seres humanos e esses insetos. Observem que o predicativo do sujeito desesperadas, ele é muito importante para a compreensão do texto. Passamos agora para a correção da página 63. A página 63, nós temos aí a capa de um livro do escritor Marcelo Rubens Paiva. Ainda estou aqui. Identifique e classifique o sujeito presente no título do livro. Lembrando que o título do livro, Ainda Estou Aqui. Observem o verbo estou. Indica qual pessoa do discurso? Eu, né? Ele aparece? Não. Portanto, o sujeito eu está oculto. Como você classificaria o verbo estar? Como verbo de ação ou verbo de ligação? Lembrando que o verbo estar, ele faz parte dos verbos de ligação. Só que nesta oração aqui, o verbo estar indica uma ação onde está o sujeito, aqui, né? Observe que o advérbio de lugar, aqui, está bem destacado aí também. Então, lembre-se, esse verbo, neste momento, nesta oração, ele é um verbo de ação, porque está indicando onde o sujeito está, e não uma característica desse sujeito. Porque se dissesse assim, por exemplo, estou muito triste, então aí a gente já percebe a questão do verbo ser de estado. Porém, nesta capa de livro, nesta oração, ele é um verbo de ação. Letra C. Reescreva o título do livro transformando o verbo estar em verbo de ligação. Aí é muito fácil, né? Ainda estou cansado. Poderia ser uma frase, ainda estou triste. Aí depende do que você queira colocar. Lembre-se, verbo de estado, estado, qualidade ou característica do sujeito aí, modo de ser do sujeito. Questão 4, para a gente finalizar essa parte.
Leia o texto a seguir, retirado do livro Uma Noite na Praia, de Helena Ferrante. Está escurecendo. Nada de estrelas nem de lua. O barulho do mar ficou mais alto. Sinto a umidade do ar. Vou ficar resfriada. Matt sempre me diz: se você ficar resfriada, vai ter febre. Repete exatamente o que a mãe diz para ela, porque Matt e eu também somos mãe e filha. Qual é o sujeito das orações destacadas? Observe que temos a primeira oração em destaque, está escurecendo. Logo em seguida, o barulho do mar ficou mais alto. Depois, sinto a umidade do ar. Matt sempre me diz: se você ficar resfriada, vai ter febre. Então percebemos aí 4 orações em destaque. Na primeira oração, está escurecendo. Dá para perceber sujeito? Não, nós não temos sujeito aí, porque nós temos, embora um verbo de ligação, nós temos uma indicação de temporal. Verbo estar, indicando o tempo. Verbo impessoal, portanto, fenômeno da natureza. Na oração número 2, o barulho do mar ficou mais alto. Quem ficou mais alto? O barulho do mar. O barulho do mar é o sujeito. Já na terceira oração, sinto a umidade do ar. Observe a terminação do verbo. Sinto. Quem sente? Eu, sujeito oculto nesta oração aí. Já na última oração, Matt sempre me diz. Quem me diz? Matt. Então, portanto, aí, Matt é o sujeito da oração. Na letra B, qual das formas verbais destacada não atribui nenhum processo ou ação do sujeito, apenas o relaciona a uma característica ou modo de ser? Quem é que faz isso? Né? São os verbos de ligação. Então, portanto, Matt e eu também somos mãe e filha. Esta é a oração da letra C. Letra D. Como é classificado o predicado das orações indicadas no item B e C? Predicado nominal. Porque nós temos aí o predicativo do sujeito. Lembrem desse detalhe. Predicado nominal, predicativo do sujeito. Até a próxima aula com a correção das páginas 64 e 65. Beijos e estudem para a prova. Até lá!